Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, dando um segmento ao que falamos pela manhã e já concluindo a nossa série curta aí de 4 sermões sobre esse tema da vida cristã, diante da face de Deus, para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura do verso que nós já expomos, capítulo 5 de Mateus, versos 14 a 16, e vamos tratar aí no último verso, que é o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez, Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por esse dia, Deus, que o Senhor nos concede, mais um dia do Senhor, um dia deleitoso para o seu povo, um dia que podemos, ó Deus, desfrutarmos da comunhão dos teus filhos, na tua presença, Pai, sermos instruídos pela tua palavra, edificados, exortados e consolados por ela. Mais uma vez, ó Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, traga, ó Deus, à nossa mente o entendimento da tua palavra, para que, com a ajuda do teu Espírito, possamos aplicá-lo em nossa vida para a tua glória. Fica com o teu povo, com a tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o último sermão aqui dessa série de 4 sermões, tratando o tema aí da vida cristã sendo desenvolvida sob a face de Deus e para a glória de Deus, que é, como a gente falou no início, abordando o grande tema aí, coram Deo, diante da face de Deus. E nós vimos, só fazendo essa recapitulação, para aqueles que não acompanharam, nós vimos na primeira exposição, sendo colocado aí como esse ponto de partida, a criação como esse ponto onde tudo começou, em que Deus ele executa o seu plano eterno, ou os seus decretos eternos. E a criação sendo colocada como esse palco onde nós podemos olhar e perceber claramente os atributos de Deus sendo manifestos. Nós falamos que a criação revela propósito e direção, falando que o início, a origem, o princípio aponta para o fim, revelando a sabedoria providente de Deus, sustentando o universo, sustentando e conduzindo todas as coisas para alcançar o seu fim, ao criar aquele fim que estava e sempre esteve na mente de Deus, em criar do nada, como nós vimos aí. E aí nós tratamos dentro dessa perspectiva a criação, queda e redenção se desenvolvendo progressivamente no tempo, Deus fazendo com que o seu decreto eterno alcançasse o seu fim, o seu objetivo. Depois nós vimos aí a importância de termos uma cosmovisão bíblica cristã que nos distingue do mundo, mas que não nos isole dele, que não nos faça isolar-se dele, a fim de que o toquemos com o testemunho vivo do Evangelho, como luz, usando aquela figura que nós já tratamos, luz e sal, luz da terra e sal do mundo. E agora, por último, nós vamos considerar a vida cristã propriamente dita como
coram Deus. Para a glória de Deus, diante da face de Deus, sendo vivida para a glória de Deus, a partir do verso 16 de Mateus 5. Então esse verso ele vai dizer exatamente isso. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Talvez a primeira questão aqui que precisa ser tratada seja essa, né? A primeira questão aqui seja essa: como podemos relacionar o conteúdo do que estamos vendo aqui no texto com essa realidade da vida cristã, ser coram Deus, diante da face de Deus? Bem, nós vimos que uma das características fundamentais da luz é tornar tudo à sua volta claro, trazer à mostra, não é? Trazer à evidência o que estava oculto na escuridão. E nesse sentido, o próprio Deus é a luz sob a qual todos estão. O próprio Deus, ele é essa luz sob a qual todos os homens estão diante. Abra João, primeira carta de João, 1 João 1. Nós vamos ver essa declaração se alinhando harmonicamente com o texto que nós estamos tratando, ou que já tratamos especificamente sobre esse que vamos ver nessa noite. Texto de 1 João 1:5 vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E é interessante que o texto de Provérbios 15, se você puder abrir o texto de Provérbios 15, verso 3, existem aí nas Escrituras alguns textos que vão unir essa realidade de luz com aquilo que está claramente à mostra, visível. E isso se liga àquilo que nós temos visto, essa realidade de que Deus é luz. Então, tudo está claro diante dos seus olhos. Veja o texto de Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 4, verso 13. Vai dizer: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O ponto aqui é esse, que Deus como luz, Deus sendo luz, nos ensina que nada pode ser ou estar encoberto diante dele, ou não estar claramente visível diante da face do Senhor. E o fato aqui é esse, irmãos. O fato aqui é esse, que os nossos olhares precisam perceber, dentro da exposição que temos visto, diante desse olhar de Deus, diante do escrutínio de Deus sobre todas as coisas, somente o crente, como homem bem-aventurado, unido a Cristo, ele desfruta o escrutínio favorável do olhar de Deus sobre a terra. De todos os homens que povoaram e que povoam essa terra, somente os crentes, aqueles que estão unidos em Cristo, sob o mérito da pessoa bendita de Cristo, só esses usufruem e desfrutam do olhar favorável de Deus, do olhar gracioso e bondoso de Deus.
Porque em sua união com Cristo, eles são vistos como justos diante de Deus e participantes, então, das virtudes do seu Filho amado, Jesus Cristo. É somente em Cristo Jesus, nessa união e sob os méritos de Cristo, que nós podemos desfrutar desse olhar favorável do Senhor, porque Ele está sobre toda a terra. Tudo está diante da face do Senhor. E isso tem implicações para a nossa vida. Isso traz implicações graves e sérias sobre a nossa vida. E aí eu queria ler com você uma citação do Thomas Watson. Ele vai dizer algo muito interessante sobre essa realidade. Veja, diante de Deus só há dois homens, Cristo e Adão, e todos os outros estão pendurados em seus cinturões. Todos estão no nó da aliança, ou com o primeiro Adão, ou com o segundo Adão, Cristo. Nós não temos como escapar dessa realidade. Se nós não estivermos debaixo do olhar, ou debaixo dos méritos de Cristo, nós estaremos unidos ao cinturão de Adão. Isso não muda o fato de que o olhar de Deus ainda está sobre todos, sobre toda a terra. Isso significa que, estando em Cristo, nós somos revestidos de justiça e passamos de uma condição de visto com desprazer, alvos de ira, para vistos com graça e bondade, alvos do seu amor e de todas as bênçãos decorrentes dessa união e da salvação em Cristo Jesus. E aí vem as implicações disso. E a consequência de estarmos unidos em Cristo por causa da pessoa, de sua pessoa e obra, é que, como resultado dos seus méritos aplicados em nós, agora nós temos todas as bênçãos decorrentes de sua perfeita obediência à lei de Deus. Nós podemos gozar de todos esses bens porque Cristo cumpriu a lei. E o seu mérito é colocado sobre nós. Então, isso é o que nos confere graciosamente todas aquelas dádivas para a vida e piedade. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos uma boa envergadura intelectual e descobrimos a salvação em Cristo Jesus, todos os bens adquiridos em Cristo Jesus, não é uma descoberta humana, é graça revelada, é dada, é manifesta pela iniciativa bondosa de Deus. E a partir disso, como consequência de estarmos unidos em Cristo, pela sua pessoa e obra, como resultado dos seus méritos aplicados em nós, agora temos todas as bênçãos decorrentes da sua perfeita obediência à lei de Deus. E isso vai nos conferir todas essas dádivas para a vida e piedade, de onde nos vem o dever de refletirmos o caráter de Cristo, de expressarmos um viver santo e piedoso como convém aos filhos da luz, aqueles portadores daquelas virtudes que nós falamos anteriormente. Abra a segunda carta de Pedro, capítulo 1.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Olha o que o texto diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vive em trevas, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós podemos claramente observar aqui que a partir dessas dádivas recebidas pela obra de Cristo, por esses méritos nos cobrindo, e consequentemente essa justiça diante de Deus, agora essas dádivas devem, estando em nós, devem nos conduzir exatamente a isso: vida e piedade. Vida e piedade. Esse é o grande tema que abrange a vida cristã. Esse é o grande tema sobre o qual todos nós estamos interessados. Todos os verdadeiros crentes estão intimamente interessados. Veja como Paulo coloca isso em Colossenses 2, verso 6. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Andai aqui é um termo muito forte e preciso para a nossa compreensão. Quando ele aparece nas Escrituras, nós devemos ter atenção a isso. Andai aqui significa exatamente isso: viver. Ele aponta para toda a vida. Toda a vida. Então, nós temos aqui nesses textos todo o dever da vida cristã. Todo o nosso dever como filhos da luz, como filhos de Deus, como regenerados em Cristo Jesus, como aqueles que receberam essas dádivas, conscientes de que estamos sob o olhar de Deus. Todo o dever da vida cristã deve ser esse: consciente de que estamos sob o olhar de Deus, vivermos dignamente para a sua glória. Para a sua glória. Então, essa declaração unida ao texto de Mateus 5 que estamos vendo, se reveste de sentido prático para a nossa vida.
porque elas vão apontar para o crente funcionando no mundo, exatamente com esse objetivo para o qual o homem foi criado. E que Cristo resgatou na sua vida, morte e ressurreição, aplicando ao seu povo. Aplicando ao seu povo. Eles apontam então para essa realidade do crente funcionando no mundo para a glória de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, ao termo aí, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É interessante percebermos aqui o detalhe desse advérbio que é colocado no início desse versículo, assim. Assim. O advérbio colocado aqui no início do verso 16, ele tem essa intenção e esse propósito de dar à fala subsequente aquilo que vem em seguida um caráter conclusivo, que vem como consequência lógica de tudo que tem sido dito sobre esse homem bem-aventurado, de tudo que foi dito antes. Assim, ele funciona na frase como deste modo ou consequentemente, indicando que assim como a função da luz é dissipar as trevas, deixar claro a função do crente no mundo como luz é glorificar a Deus. Esse é o sentido da vida cristã. Glorificar a Deus. E nós vamos ver aqui como isso deve ser feito. Porque às vezes fica muito subjetivo, né? Fica muito... Vamos ver exatamente isso. E nós fazemos isso, irmãos, quando, com base no sangue de Cristo, procuramos em cada aspecto da nossa vida, da nossa existência, sujeitarmos todas as áreas da vida para a glória de Deus. Quando nós trabalhamos todas as áreas das nossas vidas para que elas glorifiquem a Deus com o nosso procedimento. Isso é interessante porque aqui, justamente aqui, está esse ponto de toque na nossa vida prática, onde isso deve nos afetar na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida, como homens santos, justificados, vivendo aqui nesse mundo caído, em trevas. Quando no exercício das nossas atividades expressamos verdadeira piedade, isso acontece, Deus está sendo glorificado. No exercício simples e comum das nossas atividades, expressamos verdadeira piedade, que é vida santa e obediente ao Evangelho. Estamos refletindo a luz de Cristo. E qualquer um que esteja à volta terá o efeito, ou sofrerá o efeito benéfico da presença do crente no mundo. Funcionando como nós vimos pela manhã, como essa cidade edificada sobre o monte. E ainda que o mundo não olhe diretamente para essa luz, ou se recuse a aceitá-la, todavia eles não poderão negá-la. O que eles podem fazer, então, é fechar os seus olhos, como muitas vezes fazem. Mas o luzeiro está lá, a luz está lá. O crente expressando vida santa, piedade, reprovando as obras das trevas, apontando para Cristo, chamando ao arrependimento. O ponto aqui é esse, que nós não podemos deixar
de fazer aquilo que é comum. A luz brilhar. Nós não podemos deixar de fazer, que é exatamente esse o ponto, refletir essa luz que temos em Cristo. Isso é interessante, irmãos. Nós temos na história exemplo de como foi o mundo, de como foi esse mundo com cristãos pensando diferente disso e procurando uma forma de vida, uma forma de cristianismo isolado, contemplativo, a parte da vida comum, a parte dessa realidade. Nós temos exemplo na história disso. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que no catolicismo medieval, essa distorção da verdade promoveu um tipo de espiritualidade empobrecida e esquizofrênica que não conseguia conectar a mensagem do Evangelho com a vida prática do cristão, desse homem que possui e que recebeu essas dádivas de Cristo, que nós vimos aqui. Nós vamos ver essa distorção aí nesse período. E salvo aí raras exceções, esse período ficou marcado na história justamente por uma época de trevas, por uma época de escuridão. Um período onde esse tipo de espiritualidade foi promovida, os crentes automaticamente entenderam a necessidade de se isolarem do mundo, da vida da sociedade, deixando de exercer suas vocações em cada esfera da vida. Resultado, declínio espiritual, cultural, econômico, intelectual, leis abusivas, idolatria aflorada e violência. Se você gastar um tempo olhando para esse período medieval, você vai ver um tempo marcado por isso. Como isso foi algo absurdamente crescente. Porque era comum aquela ideia de compartimentar a vida entre o sagrado e o secular, entre o religioso e o religioso. Foi contra esse pensamento que os reformadores protestaram, afirmando que todos nós vivemos na presença de Deus e devemos glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida, em todas as atividades que fazemos, como homens que somos. Abraham Kuyper, ele escrevendo e falando sobre isso, ele vai colocar essa realidade muito clara. O homem que foi regenerado, que foi salvo por Cristo, está vivendo nesse mundo, não importa onde ele esteja, ele está arando o campo para a glória de Deus, ele está exercendo a sua atividade na medicina, nas leis, em tudo quanto é área para a glória de Deus. Ele tem esse alvo diante dos seus olhos, o reino de Deus e a glória do seu Senhor. Portanto, devemos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus por meio de que fomos feitos em Cristo e, consequentemente, tudo que fazemos deve expressar isso. Como ensinou o apóstolo Paulo. Portanto, lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E aí é interessante o comentário de Joel Bick, falando sobre esse resgate
do ensino bíblico pelos reformadores. Ele vai dizer o seguinte: a beleza da autêntica piedade reformada é que ela casa teologia com piedade, de maneira tal que a cabeça, o coração e as mãos se movimentam se motivam um ao outro para viver para a glória de Deus e o bem-estar de nosso próximo. Tudo isso é exercido e empregado de tal forma que Deus é glorificado e o seu povo é edificado. E onde quer que esteja um crente verdadeiro, a sua volta é tocada pela presença dele de alguma forma. Como o sal preserva da corrupção, da putrefação natural, assim o crente vivendo nesse mundo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esse é o ponto do que estamos vendo aqui. Da mesma forma que a luz que não brilha, não presta, é inútil. Vida cristã que não expresse em tudo a obra de Cristo, ao invés de glorificar a Deus, desonra-o. A ideia de Corandel abarca o mundo, como vimos na metáfora do sal. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. R.C. Sproul, ele comentando sobre isso, falando sobre essa ideia de vida cristã diante da face de Deus, para a glória de Deus, ele vai dizer: a grande ideia da vida cristã é Corandel. Ela capta a essência da vida cristã. Essa frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença ou perante a face de Deus. E para viver Corandel é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos novamente aí para o texto inicial, nós podemos perceber que agora, metáfora da luz que o Senhor traz aqui, ela se reveste de um caráter mais específico ainda para os filhos da luz, que é exatamente esse de evidenciar seus corações regenerados. Mostrar, evidenciar seus corações regenerados, que aqui é colocado dentro desses termos, para que vejam as vossas boas obras. Evidenciar um coração regenerado, um coração que foi vivificado, trazido à vida. É exatamente isso. Expressar, mostrar, evidenciar essas boas obras. Então, segundo Jesus nos diz aqui, de acordo com o que nós temos aqui, ocultarmos nossa natureza regenerada é tornar-nos completamente inúteis. Inúteis. Então, a ideia aqui é essa. Boas obras aqui significa expressar aquele pacote de virtudes que recebemos ao sermos regenerados. E considerarmos isso é muito interessante, porque isso está ligado àquela evidência física e visível da nossa eleição. Uma vez que a salvação, com cada elemento que a constitui, como a regeneração, justificação, santificação, é uma obra invisível e silenciosa operada no coração dos filhos de Deus, mas que se expressa por essas virtudes em boas obras que glorificam a Deus.
A gente sempre fala aqui, né, eu sempre toco nesse ponto, a gente não tem detector de eleito. A gente não tem como saber. Mas o que que traz essa evidência desse coração regenerado, que sofreu essa obra interna do Espírito Santo, são essas boas obras que vão brilhar, que vão refletir aquilo que Cristo fez, chamando-os das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra Efésios 2, verso 10. Efésios 2, 10. O texto vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Certo comentarista, tratando esse texto, ele vai dizer que boas obras é uma expressão generalizada que abrange tudo o que o cristão diz e faz como filho da luz. Toda e qualquer manifestação externa e visível de sua fé cristã. E em nosso modo de vida como cidadãos do reino dos céus, nós expressamos Cristo e sua maravilhosa obra, revelando Deus ao mundo, trazendo esperança aos perdidos, proclamando a glória de Deus. Proclamando a glória de Deus. Veja o que temos aí no texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4. Versos 5 e 6. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E por fim, devemos ver aqui nesse texto, ao mesmo tempo, como nós falamos pela manhã, não é? A gloriosa honra que nos é concedida no Senhor de refletirmos sua luz, sendo portadores de todos esses bens e essas dádivas do Senhor, e essa responsabilidade de refletirmos a sua luz sobre esse mundo caído. Então nós temos aí diante de nós, ao mesmo tempo, essa glória e um grande alerta sobre o perigo que envolve esse brilho. E aí, certo comentarista também, tratando isso de forma muito precisa, ele vai dizer isso, que deve haver em nós total ausência de ostentação e exibicionismo. E, irmãos, na prática isso é um tanto difícil, porque ainda há em nós aquela velha natureza que sempre procura usurpar para nós a glória que é devida a Deus. Então justamente aqui, nós precisamos ter os nossos olhos bem estabelecidos sobre o texto que estamos vendo.
Porque cada um de nós aqui temos a capacidade de perverter e corromper até mesmo aquelas coisas mais belas e úteis para a nossa vida, levando e empregando para o mal. Pregando para o mal. Devemos ver então como o texto direciona esse brilho que estamos vendo aqui. Esse resplandecer aí que nós estamos vendo no texto, no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Primeiro ele diz que é uma luz derivada de Cristo. E ao passar por nossa vida, ela deve ser direcionada para a glória de Deus. E é isso que nós temos em seguida no texto. Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A ideia aqui é essa. Para que sendo tocados por esse testemunho, por esse brilho, o mundo saiba que isso é obra de Deus, apesar de nós, vasos frágeis, pequenos. Isso aponta justamente para a glória de Deus no chamado do seu povo, na preservação do seu povo e na forma como o seu povo expressa isso no seu procedimento, na sua vida. Que ele não tem para si, ele não retém, e não devemos reter essa glória. Mas o alvo das nossas boas obras, o alvo das nossas vidas, de uma vida de obediência e sujeição ao Evangelho, é justamente glorificar a Deus. Porque você vai ver muitas pessoas olhando dentro dessa construção e dessa ideia de piedade, de vida santa, levantando a golinha e falando, embora às vezes não proferindo com palavras, mas com encenações. Vejam como eu sou santo, vejam como eu sou piedoso, veja como eu brilho mais, como eu brilho melhor. A nossa piedade, a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa vida desenvolvendo essas virtudes deve ser observada nesse propósito para a glória de Deus. Para que não tornemos isso, irmãos, algo que está em nosso coração, mas é como uma luz debaixo de uma vasilha. Como uma luz que foi acesa e alguém pegou e colocou uma vasilha em cima. Perde-se a sua utilidade, que é apontar para a glória de Deus. E essa é a ideia. Existe um aspecto aqui, caminhando para o fim, e aí quando estou caminhando mesmo para o fim, existe um aspecto aqui muito interessante, quando nós vemos no Evangelho, no desenvolvimento dos Evangelhos, nós vamos ver ali na prática como isso acontecia. Quando o Senhor Jesus ele operava milagres, quando proclamava e ensinava com autoridade, no final da sua operação, no final da sua pregação, os evangelhos vão registrar que as pessoas viam e glorificavam a Deus.
glorificavam a Deus. E isso deve estar em nosso coração. Que a nossa vida ela expresse isso para a glória de Deus. Lloyd Jones, concluindo aqui, Lloyd Jones ele traz um comentário muito preciso sobre essa realidade. Ele vai dizer: quando homens e mulheres contemplavam a Jesus Cristo, eram levados a pensar em Deus. Você já observou como, com frequência, após os milagres de Cristo, lemos que o povo dava glória a Deus, diziam: jamais vimos coisas assim, e glorificavam o Pai. Pois bem, você e eu devemos viver desta maneira. Em outras palavras, cumpre-nos viver de tal modo que, quando homens e mulheres olharem para nós, constituamos para eles um problema. Um problema que eles terão que lidar. E esse é o sentido de você ser luz, de você mostrar, de você revelar a condição que o mundo está vivendo. E então perguntarão entre si: que é isso? Por que esses crentes são tão diferentes de nós, diferentes em sua conduta, em comportamento e em suas reações? Existe nesses crentes alguma coisa que não podemos compreender, que não somos capazes de explicar? E assim os nossos semelhantes serão impelidos à única explicação verdadeira, a saber que somos o povo de Deus, os filhos de Deus e os herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como está lá em Romanos 8:19. Nós nos teremos feitos refletores de Cristo, da mesma forma que Ele é a luz do mundo, também nós tornemos-nos. Trazendo essa realidade com que o mundo vive diante dos seus próprios olhos. E eles possam se questionar, avaliar, e irem a Cristo. Essa é a nossa missão como crente. Eu falei algo que pela manhã eu quero repetir. Esse princípio é um princípio que se aplica a todos quantos podem ser chamados legitimamente de cristãos. Não é algo que está reservado a uma classe de supercrentes. Isso aí é algo acima de... Isso aí eu vou deixar para... Não. Isso é algo que deve ser levado a sério por cada um de nós, que somos achados em Cristo e que recebemos isso, que vimos aqui. Brilhe a nossa luz diante dos homens, para que, por nossa vida, por essa luz, refletindo Cristo, eles possam glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça de vivermos isso para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, com tremor e temor em nosso coração, nós pedimos a Ti, Pai, que a nossa vida seja, de fato, vivida para a Sua glória, que testemunhemos até as últimas consequências Teu nome, a Tua glória nesse mundo, refletindo a glória de Cristo, para que o mundo veja. E aí, ó Pai, que ao verem isso, ao serem iluminados, que pela Tua sabedoria, o Senhor traga, ó Deus, os santos, os eleitos,
para a tua presença favorável e faça com que os réprobos sejam levados para um lugar de condenação, onde eles sofrerão todas as dores de terem rejeitado a luz do mundo. Nos dê a graça, Deus, de vivermos para a tua glória nesse mundo, expressarmos todas essas virtudes que recebemos, sem nos envergonharmos, sem nos omitirmos, como homens e mulheres chamados e vocacionados em teu Filho. Fica com a tua igreja, Deus. Assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.